Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente precisou entrar e sair novamente, né? Para ver se daria certo aqui a conexão, que nós estamos tendo probleminha na conexão. Cris, faz o convite para mim, que aí eu vou aceitar, para ver aqui se vai dar tudo certo. Boa noite, Braga Book. Boa noite, Sabrina. Deixa. Vou aceitar a Cris. Uai, foi nenhuma. Agora a Cris Agora apareceu, a Sabrina. foi, minha gente. Deixa eu Ei, ligar minha agora deu luz. certo. Deixa eu ligar minha luz, achar meu filtro, achar tudo aqui. Pronto! Feita mágica! Deixa eu achar. Ela não aparece pra mim. Não, e a Liliane não aparece pra mim. Uai, mas eu tô vendo as três. Mas nós. Eu tô vendo só você, Liliane. Tem que... Oi, vocês estão me E ouvindo, agora? pelo menos? Estou. Eu tô ouvindo vocês três, gente. Tá. Seguir? Nós estamos ouvindo, só que eu não vejo ó, convite expirado. Quando a gente salva a live, fica aparecendo todo mundo certinho, gente. Vamos continuar assim? Por mim, tudo bem. Vamos, pode ser. Então, isso é problema lá no Instagram mesmo, porque acho que tá tendo muita gente fazendo live esse horário e tá congestionando, só pode. Eu não tô Não conseguindo é um complô contra conectar mim, o Liliane. fundo. Todo mês o negócio acontece comigo. Eu vi lá, quando você foi fazer a live com o William, né? Ficou dando problema também, até que deu certo no final, né? Deu, só que eu e o autor não conseguimos ver o William, só deu certo no final. Nossa. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando aí. Eu quero agradecer a presença de todos. Não dá para estar falando o nome de todo mundo, parando para estar falando o nome de um por um, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, se quiser colocar a nossa convidada na Berlinda, fica à vontade. Desde que seja dentro do respeito e coerência, a gente vai estar aí. Que cair na conexão daí. Aí a gente vai estar aí respondendo as perguntas de vocês. Estamos muito felizes por ter aqui no nosso quadro, estreando o nosso quadro, né? Mundo Literário, as histórias por trás das palavras. Porque não é um simples livro que a gente escreve, que os autores escrevem. Tem muitas histórias ali por trás desses livros. Por mais ficção que seja, sempre tem uma pontinha, quer dizer, por mais não ficção que seja, sempre tem uma pontinha de ficção. E ao contrário também, né, gente? Vice-versa também. Sempre tem uma pontinha do outro. E aí vai, e o autor vai se inspirando, enquanto mais... Isso quando a gente não dá a louca e ao mesmo tempo que está escrevendo um, já quer escrever outro, né? Nem a Cris, a gente, eu mesmo, a Sabrina é uma dessas também, ao mesmo tempo que está escrevendo um livro, vem uma ideia, para tudo e já vai escrever ali aquela ideia que tem na cabeça. Então é isso aí. Essa não é um simples livro, não é um simples universo literário. Existe uma história, existe uma paixão por detrás de cada história, por detrás de cada livro que se tem espalhado aí pelo mundo. Eu sou a Liliane Santana,
O meu livro costuma fugir justamente no dia da live e a semana inteira ele fica ao meu lado. Mas no dia da live ele costuma dar uma viajada, ele não está aqui perto de mim. Sou autora do livro O Fundo do Poço, eu já estive lá. Ele é um livro que vai estar aí ajudando as pessoas a passar por situações difíceis, ou se ela não está passando por situações, por certas situações que estão lá naquele livro, quando ela se deparar de frente com aquela situação, ela já vai ativar ali um gatilho e falar assim, olha, eu posso fazer desse jeito aqui que eu vou conseguir vencer. Então, o livro Fundo do Poço foi feito com esse propósito, para estar ajudando vocês. Eu costumo dizer que ele não é um livro de autoajuda, mas ele é um livro de reflexão. É um livro que vai fazer você pensar no seu dia a dia, se o que você está fazendo é viável ou não para você mesmo, né? Que quando eu escrevi esse livro, Cris, eu aprendi a me amar. Antes, eu valorizava muito as outras pessoas e esquecia de mim. Quando eu terminei de escrever o livro, eu entendi que eu tinha que amar o próximo, mas só que primeiro eu tinha que me amar. Se eu não me amasse, nada feito. Então, pessoal, já estou com 2 livros terminados. Eu acredito que até dezembro aí eu vou estar publicando mais 2 livros. O infantil e o outro com o pé lá no infantil. A gente escreve um pouquinho de tudo, né? Eu não gosto de ficar fixada somente em um gênero. Do mesmo jeito que eu gosto de ler vários gêneros, eu gosto de escrever vários gêneros também. Dizem que isso não é bom, né? Que quem quer falar para todo mundo acaba não falando para ninguém. Mas eu acredito que a pessoa que leu o nosso livro, aquela pessoa já foi atingida com a nossa mensagem, né? Então, para quem leu, já contemplou o objetivo daquele livro. Então, eu não penso assim. O importante é ser feliz, é fazer o que ama. E eu amo a literatura, gosto de escrever, sempre gostei. Então, isso não vai fazer diferença. Já falei da Sabrina, que ela vai ser a nossa mediadora nessa noite. A Cris é a nossa convidada. Algumas vezes a gente vai colocar ela um pouquinho na berlinda, assim, sabe? Para dar uma... Por isso que eu falei, uma live assim, um pouquinho diferente. A gente quer saber, de fato, algumas curiosidades. Não vai ser muita coisa, não. Vai ser só uma perguntinha. A gente vai fazer umas perguntas simples. E no final, a gente vai fazer uma pergunta que vai... Eu acredito que você vai pensar um pouquinho ou não, de repente você nem vai pensar, né? Porque como você gosta de... Você escreve bastante a ficção científica, essas coisas assim, de repente você não vai pensar muito para responder, não. A gente vai fazer... Eu vou fazer uma pergunta, depois a Sabrina vai fazer outra pergunta. É a dobradinha que a gente fala, né? Cada mediador faz uma pergunta e você vai respondendo para um não ficar interferindo o outro. Como eu estou vendo as três, e vocês duas, uma não está vendo a outra, ou uma coisa assim, se vocês quiserem falar na hora que a outra estiver falando, é só levantar a mão, dar um sinal aí, solta sinal de fumaça, que eu mando mensagem aqui, tá bom? Eu dou um jeitinho de avisar pra gente ir se comunicando. Mas eu tô chegando a Sabrina. Ela apareceu agora? Não, ela aparece pra mim, só você que não. Eu que não apareço pra você, meu pai eterno. Mas tem problema não. No final, quando a gente salvar a live, vai ficar todo mundo aparecendo bonitinho. Então vai dar tudo certo. Vocês duas estão se vendo, né? Sabrina, você está me vendo direitinho, Sabrina? Não, eu tô vendo só você ali. Então vai dar certo. A Sabrina faz contato comigo. Vai dar certinho. É um triângulo aí. Vai dar certo. Tá. Sabrina, se apresenta pra gente, por favor, Sabrina.
Bom, eu sou casada, tenho 3 filhos, moro em Santa Catarina e desde pequena sempre gostei muito de ler, de escrever. E o primeiro livro que eu lembro que eu li, que me apaixonei, foi aquele livro da Poliana, da Eleanor H. Porter, eu acho que fala uma coisa assim. E foi aquele livro que me trouxe a vontade de ler. E meu pai, ele lia muito gibi, né? Meu pai, até hoje, se tiver gibi, ele tá sempre lendo gibi da Turma da Mônica. E um pouquinho antes da pandemia, eu caí de paraquedas nesse meio literário de escrever. Uma amiga minha, a Ju, apresentou o Wattpad, e do Wattpad eu comecei a escrever, e tô até hoje. Aí eu dei uma pausa por alguns problemas, né? E agora eu tô com divulgação, trabalhando com divulgação, fazendo resenhas, e também temos agora, eu e ali temos um outro perfil literário para dar um pouco de foco à literatura infantil, né? Infanto-juvenil, trazer esse foco também, não ficar só nos. As crianças merecem também, né? Um pouco ter aquele foco da literatura infantil. E é isso. Essa sou eu. Qual é o nome do seu livro, Sabrina, e onde é que ele está? Bom, eu tenho vários livros, né? Só que estão tudo meio inacabados, sabe aquele negócio de a gente começa e para, e lembra da história, vai fazer e fica naquilo. Mas eu tenho 2 prontos. Um é Sem Orgulho para Amar, que tá numa plataforma, na Boa Novela, que é uma história de um amor contemporâneo, assim, né? E tem o Diário de Elizabeth, que em breve ele vai para a Amazon, que ele tá em outras plataformas pequenas, mas em breve ele vai estar na Amazon também. Cristiane, faz assim uma pequena apresentação sua, para não falar tudo, senão a gente não vai conseguir fazer as perguntas. Faz uma pequena apresentação sua para todos e depois a gente começa com as perguntas, ok? Tá bem. Meu nome é Cristiane S.S. Nunes, sou mãe, esposa, filha. Estou imersa, além da cabeça, como eu digo, nesse mundo literário. Me encontrei em meio à pandemia, foi durante a pandemia que eu decidi escrever, e desde 2020, eu venho surfando altas ondas nesse mundo literário e eu entendo que, enfim, me encontrei. Eu sou uma mulher realizada, né, como mãe, como esposa, como filha, e faltava o profissional, faltava aquele, né, a cereja do bolo. Eu acredito que a cereja do bolo seja a escritora que existe dentro de mim. Que bonito. Beijo, mãe. Gente, se a gente for conversar. Se a gente Minha mãe for conversar com. Eu li aqui a dona Yara, minha filha amada. Se a gente for conversar com muitos com os escritores aí, a maioria deles se acharam na pandemia. Pelo aquele fato de ter que ficar em casa e ter que fazer alguma coisa para não pirar, né? Aí acabaram entrando nesse mundo literário. A pandemia foi embora, entre aspas, né? Que ainda existe muitos surtos por aí. E continuou escrevendo. No meu caso, eu comecei quando foi terminando a pandemia, foi que eu comecei a escrever. Já foi em finalzinho de 2020 também, já foi no final. Legal. É uma excelente escritora, apaixonada por tudo que faz. É o marido, né? Aleluia. Mãe, marido e filha é pra isso, pra dar apoio moral aqui na noite. Pode falar, Sabrina.
Não, eu também foi na pandemia também que me trouxe esse lado de escritora, né? Porque eu sempre fui de escrever historinhas, mas na escola, né? Nunca fui nada assim profissional. Sempre foi eu sempre fui muito de escrever na escola. E na época da pandemia, a gente isolamento e ter que ficar em casa, aí eu conheci esse lado meu e só foi. Então vamos lá para as perguntas. Cristiane, qual foi o seu primeiro livro que você publicou e quantos exemplares você conseguiu vender? Eu publiquei na mesma noite, eu publiquei em agosto do ano passado, nós publicamos o volume 1 da coleção Azrak e junto eu publiquei o No Monte dos Pássaros. Como eu morava num lugar pequeno, agora eu estou em Brasília, como eu morava num lugar pequeno, eu convidei algumas pessoas, né? E a centena de livros que eu tinha mandado fazer físico, eu consegui vender na noite de lançamento e de autógrafos. A venda mais expressiva de físico, com certeza, foi no lançamento. Depois do lançamento, que eu entendi que o mundo literário das obras físicas, ele está bem complicado. E está ascendendo, né, com muita força. Já estava, né, os livros já estavam ascendendo com muita força, os livros em forma digital. Então, hoje, o que eu tenho mais volume são os e-books na Amazon. Com certeza são os e-books na Amazon. Tem tido muita leitura lá na Amazon? A questão da Amazon é assim, ela trabalha com algoritmo. Eu demorei muito tempo, ainda estou tentando entender o sistema. Ela trabalha com o algoritmo, né? Como qualquer rede social. Então, você tem que fazer um bom lançamento. Você tem que saber os caminhos das pedras, como a gente fala. Eu, particularmente, eu não sei o caminho das pedras. Tu tem de contratar um agente literário ou alguém que trabalhe nesse processo editorial, que conheça as formas, as hashtags, os caminhos para conseguir colocar o teu livro em alta logo que tu lança lá, né? Então, assim, o que eu tenho observado, quando eu comecei a entender a Amazon, os meus livros não apareciam, nem digitando os nomes, não apareciam. De forma alguma. Aí, tanto é que para eu conseguir fazer um story, eu tinha que entrar na minha página, no computador, pegar o endereço, me mandar pelo WhatsApp, e aí fica aquele copia e cola, copia e cola. Até que eu entendi que eu tenho que fazer o algoritmo funcionar. Como que eu faço o algoritmo funcionar? Trabalhando com a Kindle, colocando o livro por alguns dias gratuito. Então, quando tu coloca gratuito o teu livro, tu coloca uns 2, 3 dias, ele é baixado em peso e automaticamente, ao longo do tempo, quando naqueles 2 dias que tu coloca gratuitamente, dá um estouro na Amazon. Tipo, baixa muito, centenas de livros durante o dia. Então, o teu algoritmo vai lá em cima. Quando ele volta para o preço normal, aí começa a andar. Porque aí começa a aparecer para as pessoas. Então, eu digo assim, ó, que é um mercado bem complicado, a dos e-books. Por quê? Porque tem muito e-book, tem muito escritor nacional, muito. E, assim, hoje, na Amazon, o que lidera é o gênero hot. Então, é complicado eu lançar um livro policial e sair entre os 30. Eu, particularmente, até então, que eu tenho observado faz um ano, está sendo humanamente impossível até grandes escritores conseguirem lançar na Amazon e despontar já no lançamento 01 ou pelo menos 29, 30. Porque o mercado, o gênero hot está muito em alta
e elas estão despontando na frente, assim, então é como se fosse uma luta desleal, né? Brincando assim, né? Mas aquilo que eu te falei, né, Liliane, que é uma selva. O mundo literário é uma selva principalmente para o autor independente. Porque você tem que lutar, entre aspas, né? Há uma luta, né? Com uma luta imaginária, vamos dizer assim, com as editoras, e uma luta imaginária com os livros digitais, né? Na plataforma mais famosa que é a Amazon. Então, para o independente é bem difícil, muito difícil. Tu tem que ser muito perseverante, tu tem que buscar meios, tu tem que te especializar, tu tem que estudar. No meu caso, eu estou fazendo um curso de marketing de livros com uma mulher que ela é incrível, a Dani, ela trabalhou mais de 15 anos no processo editorial, então ela te mostra quais são os caminhos que você deve seguir para conseguir, né, alcançar os seus leitores, os seus fãs. Só que não é fácil. Por quê? Porque eu digo que eu sou uma autora das antigas ainda, porque eu gosto do livro físico, minha gente. Eu não gosto nem ler, eu não gosto de ler no celular ou no notebook. Cara, vou te mandar um e-book, muito obrigada, mas assim, é cansativo, eu gosto de ler, eu gosto de olhar, aí eu paro e penso, olho a capa, e fico imaginando, sonhando, viajando. Então, e o autor que gosta do livro físico, eu digo que ele tá sofrendo mais ainda na selva, né? Porque é como se fosse uma selva com leão, com tigre, com rinoceronte, e tu sei lá, um gafanhoto. Tu tá pensando ali. Mas é o que eu penso assim, ó, vamos ter fé, vamos ter tranquilidade, vamos ter perseverança, né? Sempre terão as pessoas que queiram comprar, queiram adquirir o livro físico, que gostam, e em meio a isso, né, essa luta aí, vamos nos inserir no mundo digital, vamos fazer e-books de qualidade, para o leitor gostar da gente, né? E aí, automaticamente, as coisas fluem. É o que a Dani ensina no curso dela. Primeiramente, você atrai leitores. Ele olha teu livro lá, tá legal. Esse aqui foi meu lançamento. Pô, legal. O que será que fala nesse livro aqui? O autor vai ler, digamos que ele goste. Aí ele procura o outro livro. E aí, nessa sequência, você ganha admiradores. Então, um autor ele só tem sucesso quando ele quando ele alcança admiradores. Pessoas que te admiram, pessoas que te respeitam, pessoas que batem o olho no teu livro e dizem, nossa, é daquela autora, não sei o quê, enfim, né? E uma coisa também que ela fala muito, né, pra gente entender no curso, não é porque você é best-seller de um livro na Amazon que você é o autor top das galáxias. Ela fala, toma cuidado com o ego, toma cuidado com isso, porque um autor top das galáxias é aquele que se mantém por anos sendo respeitado, sendo adorado, né? Vou citar um nome bem comum, que todo mundo conhece, Augusto Cury, né? Ele é um autor de muitos anos, ele é um cara muito respeitado, porque ele alcançou admiradores, não só leitores. É mais ou menos isso. Respondi a tua pergunta? Augusto Cury, gente, eu amo aquele livro dele. Eu quero comprar a box dele. Nossa, que é muito emocionante aquele livro dele, principalmente quando ele fala da ansiedade. É muito aquela box que ele vai falando da ansiedade, que explica tópico por tópico, como que a pessoa adquire no trabalho. Gente, é muito bom aquele livro dele. Como é a sua rotina de escrita? Olha, minha gente, eu digo que eu não tenho rotina. De escrita. Eu tenho rotina de mãe, eu tenho rotina de esposa, eu tenho rotina de dona de casa. Com relação à escrita, eu digo que eu escrevo nos meus tempos vagos.
né? Então, o tempo que eu tenho, o horário que eu tenho mais tempo é à tarde, tempo que meu filho vai para a escola, e à noite. Se eu estou em meio a um livro, eu escrevo a tarde toda, eu chego, arrumo as coisas para ele, para o marido, e continuo escrevendo, e amanheço escrevendo, e aí eu sigo numa loucura, assim, interminável, né? Então, agora, se eu tô mais tranquila, aí eu escrevo somente à tarde, não escrevo sábado e domingo. Eu tenho que estar, tipo, no vapor da emoção ali. Eu tô em meio a um livro, eu fico enlouquecida. Enquanto eu não acabo, eu não paro. Então, o meu processo criativo, ele é de acordo com a minha rotina. Tipo, se eu tenho que sair de tarde para resolver algum problema, eu já não consigo escrever. Se final de semana tem alguma coisa, eu já não consigo escrever. É mais ou menos assim que funciona. Tem que ter um foco, né? Se a gente não tem aquele foco, eu também sou assim. Se eu levantei ali, falei assim, hoje eu vou escrever e fazer só aquilo ali, eu também não consigo escrever. Pode falar, Sabrina. E após você falar, Sabrina, você pode começar a fazer suas perguntas. Não, mas é perguntas que eu ia fazer. Então pode fazer. Sobre o livro, eu acho que é o livro novo dela que foi lançado, né? Eu estava lendo a sinopse, ela me deixou bem curiosa, assim. Então eu queria que ela contasse pra gente de onde ela tirou essa inspiração para aquela história. Ou o que levou ela a escrever a história. O Fugindo do Destino é uma das obras que eu escrevi bem no início. Então, agora que eu estou publicando, né? Porque o Independente, coitado, né? Ele precisava de um programa do Silvio Santos, Porta da Esperança. Lembra que a gente ia lá e ia ter uma Porta da Esperança para conseguir publicar nossos livros. O Fugindo do Destino, na realidade, eu decidi escrever ele em meio à Mulher dos Olhos Dourados. Eu estava escrevendo A Mulher dos Olhos Dourados e tem um episódio nele que a personagem, que a protagonista, convive com beduínos. Esse é A Mulher dos Olhos Dourados. Que ela convive com os beduínos. Só que foi uma passagem muito rápida que eu falei, né? Eu falei da cultura, eu falei muito, muito rápido deles. E isso aguçou em mim. Eu falei, gente, podia falar mais, porque eu estive no Oriente Médio, eu conheço um pouco, gosto muito. Eu digo que eu sou suspeita, assim, ó, porque eu gosto muito mesmo, muito do Oriente Médio, das pessoas de lá, da cultura deles, da religião deles. Porque tu só pode dizer que tu não gosta de alguma coisa, ou criticar, ou falar mal, se você conhece aquela coisa. Se você vai lá e se certifica que realmente é aquilo que diz. Enquanto você não vai até lá e não sabe do que se trata, a gente não deve tecer nenhum tipo de comentário. Então, eu estive no Oriente Médio, eu conheci a cultura, conheci a religião, o islamismo. E aí, quando eu finalizei A Mulher dos Olhos Dourados, eu falei, gente, eu vou falar de uma árabe. Vou falar e ela vai ser tipo um casamento forçado e tal. E aí eu comecei... Assim, eu comecei com ela numa fuga já. Tanto é que eu não sei se com vocês é assim, meninas. A gente escreve, tu escreve e acabou. Pô, 300 páginas de Word. Aí tu vai revisar, né? Antes de tu mandar para o processo editorial. Quando tu revisa, tu já corta metade do que tu escreveu, que já não tem nada a ver com o que tu acha que vai acontecer. Então, o que eu escrevi lá no início, eu até estava lendo, que eu tenho no Word, completamente diferente quando eu fui revisar. Por quê? Porque eu estava mais madura nesse processo literário. Então, Fugindo do Destino, eu quis mesmo retratar como é a religião do islamismo, como é no Oriente Médio, apesar de eu ter trazido uma realidade lá de 2012, 2013, eu trouxe, né, de uma forma bem esclarecedora e respeitosa, né, a questão do mundo árabe, da cultura árabe, até mesmo ela, quem leu, né, quem vai ler,
vê que o processo, como ela é fugindo, né? A gente entende que ela vai fugir. No processo de fuga dela, o mais difícil para ela, o que mais dói nela, é ela ter de se desprender da religião dela, se desprender da burca dela, se desprender de todo aquele ritual, entre aspas, que ela foi criada, né? Porque ela acredita, ela tem fé, e fé é algo que a gente não tem explicação. Eu não posso criticá-la se ela acredita que Deus se agrade que ela use uma burca. Eu não posso criticá-la e dizer, não, você está errada, né? Eu não sou Deus e até então ele não veio conversar comigo e me dizer que, não, realmente a burca está errada, a burca está certa. Então eu quis trazer de uma forma bem esclarecedora e respeitosa um romance, né, dramático, muito dramático, porque ela foge e aí ela, em meio nesse enredo aí, Sabrina, eu digo, gente, tem que ter um drama assim bem doido. E aí eu joguei lá na Holanda, no bairro da Luz Vermelha, que é um bairro de prostituição lá, mas a prostituição lá é legalizada. O problema são as mulheres que são levadas para lá, o tráfico humano, né? Então, eu quis trazer essa dramática, depois eu trouxe a dramática do pai conseguindo pegar ela de volta, levando ela de volta para a Arábia Saudita, e lá ele faz uma brutalidade com ela, obriga ela a casar com um homem, com um senhor muito mais velho. Então, o livro ele é bem dramático, e eu quis trazer nesse sentido, o drama dessa fuga, nesse sentido. Porque, assim, quando eu estive no Oriente Médio, pelo que eu percebi lá, não há nenhum problema para eles serem prometidos. Eles não têm nenhum problema. É natural para eles serem prometidos. É algo normal, é algo que eles acreditam que é como se é um enlace para dar continuidade, né? Vamos usar uma palavra assim, entre aspas, pureza, né? Da raça deles lá. Então, eles se casam entre si. Isso é algo que remete a 5.000 anos atrás, né? Se a gente for contar o tempo a partir de Adão e Eva, 5.000 e alguns anos, né? Então, eles ainda têm isso e para eles é natural. Então, para ela estava, no início do livro, tu vai entender que ela, de certa forma, ela até aceita o casamento, né? Ela sabe que ela tem que casar porque ela foi criada dessa forma, que ela tem que casar, que ela tem que ter filhos e tal. Só que ela é envolta em um drama muito difícil. Então, por isso que ela acaba fugindo, acaba sendo sequestrada e acontecem muitas coisas ruins com ela. Então, o que me levou a escrever foi eu ter tocado nos beduínos, na Mulher dos Olhos Dourados, e essa empatia que eu tenho, né, essa simpatia pelo Oriente Médio, por eu gostar deles, gostar daquele lugar e ter conhecido alguns lugares lá do Oriente Médio, então eu meio que estava na minha zona de conforto, sabe? Sabia o que eu estava escrevendo, então foi mais ou menos isso, Sabrina. E esse livro está disponível em físico ou na Amazon também? Ele está disponível somente por e-book, porque eu inscrevi ele no 8º concurso o Prêmio Kindle de Literatura. E lá no concurso é somente e-book. Você não pode... Você pode o físico, né? Mas ser distribuído pela Amazon. Naquele... agora me fugiu o nome. É por demanda. Então eu mando o arquivo e a Amazon imprime por demanda. Eu não gosto dessa impressão. Por quê? Porque o meu processo editorial, eu cuido cada detalhe, tudo. Capa, nome, vírgula, tudo, folha. Então, tudo no meu livro, eu tento fazer do melhor. Assim, o top das galáxias. Isso, impressão por demanda. Então, quando vai imprimir por demanda, não vai sair com a qualidade que ele é. Então, eu decidi não colocar o arquivo lá para vender, somente o e-book. O e-book eu firmei um preço lá, não consigo colocar ele no gratuito, porque
porque tem uma cláusula lá no formulário do concurso que você não pode, você tem que precificar ele de 0,99 a, agora eu não lembro, acho que era R$ 500, se não me engano. Então, eu não posso colocar ele gratuito. Então, o meu algoritmo do Fugindo do Destino, ele, logo que eu lancei ele, estava bem alto. Agora ele dá aquela parada, né? Porque não aparece, né? O que faz funcionar são as campanhas que a gente faz com a Amazon. Então, ele é somente em forma de e-book, está num preço bem legal, R$ 4,99. Os autores nacionais têm colocado os livros lá com preço bem simbólico, porque vocês que são escritoras, vocês sabem que o processo editorial é muito caro, não é barato, então é por amor mesmo. Eu estou colocando lá por amor, porque quando a gente escreve um livro, a gente dedica o nosso tempo, a gente dedica a nossa vida. Eu deixei de fazer outras coisas para estar escrevendo essa história. Então, quando eu coloco um e-book lá na Amazon por R$ 4,99, eu boto lá no gratuito, é porque eu quero conquistar admiradores. Então, é mais ou menos isso. Tu quer ler, quer descobrir por que essa mulher fugiu do destino e quem é esse homem que está aqui, terá que ler para descobrir. É um romance dramático, é um romance duro, né? E ele é adulto. Ele é adulto porque ele tem cenas, vamos dizer assim, adultas, né? Palavrões, até mesmo do próprio tráfico humano, enfim. Pode fazer outra, Sabrina. A gente sabe que quando a gente escreve um livro, a gente sempre tem um personagem favorito, né? E geralmente é sempre o protagonista ou a protagonista, né? Fora a protagonista, qual seria o personagem que ela assim, tem um favor por ele? Qual livro, Sabrina? Esse mesmo. Fugindo do Destino. Esse aqui, eu gosto do Metin, que é o terceiro noivo prometido dela, né? Eu gosto dele pelo caráter que eu coloquei nele, pela essência que eu coloquei nele. Então, é aquilo que eu sempre disse desde o início que eu comecei a escrever: homens, leiam mulheres. Porque a mulher que escreve romance romântico, ela relata exatamente como ela gosta. Ela não, nós mulheres gostamos de um homem. Então, as escritoras que escrevem romances românticos, dificilmente ela vai colocar um bad boy que grita, um narcisista. Ela vai colocar, é ou não é? Tu escreve romance, Sabrina? É ou não é? Tu coloca... É romance, bem romance mesmo. Aquele cara ideal, meu marido, ele briga comigo, ele diz, pô, isso aí não existe. Eu digo, existe dentro da minha cabeça. O meu marido, quando leu meu primeiro romance, ele falou, tem algumas coisas aqui que eu conheço aqui. Que a gente acaba tirando do dia a dia, né? Do cuidado, do carinho. Então, alguma coisa da vida da gente, a gente acaba colocando no livro. Que nem a Ali falou no comecinho ali. E ele leu, ele não é muito de ler. E o meu primeiro livro, ele leu tudo. E aí ele fala, tem algumas coisas aqui que eu sei, tô reconhecendo. É que não tem como, né? A inspiração que a gente tem... O escritor ali, eu sou homem, escrevo romances com homens fantásticos. Ótimo. Escreva homens fantásticos. Porque o mundo está destruindo a masculinidade e a existência do homem. Então, a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. Como pai, como marido, como irmão, como amigo, independente. Verdade. A gente precisa da figura masculina. A gente precisa. Ou de um irmão, ou de um primo, de um vizinho. A gente precisa. E assim como o homem também precisa da figura da mulher, porque cada um tem a sua individualidade e a sua essência.
Não tem como fugir disso. Mulher tem um jeito, homem tem outro. Então, enfim. E com relação aos personagens, com certeza tu sempre vai te espelhar ou te inspirar, né? Com quem você convive, com o marido, ou o namorado, ou a namorada, ou alguém que você conheceu há um tempo e te fez bem, né? Quem escreve romance romântico, né? Então, é mais ou menos assim. Sempre vai ter alguma coisa, igual eu digo pro meu marido, o primeiro romancinho que eu digo, né? Que eu publiquei junto com esse No Monte dos Pássaros, eu publiquei ele junto com o Azrak Volume 1, eu dediquei a ele. Por quê? Porque o Azrak é uma coleção de aventura. Então, não é focado no romance, assim, tem muito romance, né? Então, mas é focado na aventura. E No Monte dos Pássaros é romance, gente, é romance. E eu dediquei para ele, pro marido. Por quê? Porque foi meu primeiro romancinho depois do Azrak. E você tem que literalmente, né, transcrever um homem. Você tem que colocar um tipo de homem ali no papel. Então, o Vincenzo tem muita coisa do meu marido. Muita coisa. Que é o protagonista desse aqui. Então, você sempre vai ter alguma coisa no livro seu ou da pessoa que você convive. Isso aí vai ser natural. O João tá falando assim, eu adoro e escrevo mulheres fortes porque a minha vida só teve mulheres fortes. E tenho homens como defeito, mas com a capacidade de amar e entender a mulher. Legal. Diga, Sabrina, tu tá pensativa aí. Não, eu tava lendo também ali. Vai, Sabrina, manda aí, qual é a próxima? Deixa eu ver aqui minha colinha, né? Que eu fiz uma colinha, né? Tive que fazer. A minha última colinha agora. Do mesmo livro, porque eu achei bem interessante a sinopse dele, então eu foquei nele, né? Pra me tirar a pergunta dele ali. Então, qual a parte mais difícil de escrever e qual a mais fácil de escrever nessa história? A mais difícil de escrever foi quando ela volta para a Arábia Saudita, que ela é brutalmente violentada fisicamente, né, pelo pai dela. E mais fácil não, porque eu não digo assim nem fácil nem difícil, mas foram os dois momentos mais complicados. Mais tenso, Foi né? mais tenso, o momento difícil porque acontece algo com ela, né, de ruim nesse espancamento, então é horrível você escrever isso. Mesmo que eu não nunca, meu pai nunca nos bateu. Eu digo, eu e a minha mãe a gente faltou laço, porque se dependeu do pai e da mãe, não deu laço na gente. Então, eu tive que criar um pai severo, um pai mau, um monstro. Então, foi difícil. Porque eu sou filha, então tu fica imaginando se fosse meu pai fazendo isso. Como que eu ia reagir? Então, eu chorei muito, principalmente na cena onde ela desmaia, porque ela entra em coma. Então, eu chorei muito com aquilo. Porque eu ficava pensando, o que leva um pai a fazer isso? O que leva um pai a fazer isso, né? Ser tão brutal, ser tão mal a esse ponto, né? E outra parte difícil, porque foi muito emocionante, depois, já no final, que ela adota uma criança, né? Ela adota uma menininha com síndrome de Down e há uma trama ali onde a criança conta, ela conta uma novidade para a menininha e a menininha conta que ela tinha pedido para o Papai do Céu aquilo ali. Então aquilo é muito forte, foi muito difícil, porque eu tive a sensação que eu estava ouvindo aquela criança falar, porque pela trama do que estava acontecendo, sabe? Então foi emocionante, foi bem difícil de eu escrever, eu demorei, eu escrevi e parava, porque eu chorava. É louco, mas a gente chora, a gente demonstra, né, tudo que a gente está sentindo, tu coloca emoção
no livro. Então, os momentos mais difíceis foi do momento do pai dela, que xingava ela, batia nela, e o momento de emoção mesmo é dessa menininha que, se eu ler agora, eu choro. Quais são os autores que te inspiraram em relação à escrita, Cristiane? Olha, Liane, eu vou ser bem sincera contigo. Não tenho nenhum autor inspiração. Eu vou dizer assim, eu sou fã número 1 do Harlan Coben. Eu amo suspense, livro pingando sangue. E eu não gosto de escrever isso. Então, eu não tenho inspiração. Assim, não, pô, eu gosto da Letícia, da vibe dela, gosto da Vanessa. Não, eu não tenho escritores, autores inspiradores, que me inspiraram. A escrita, para mim, é algo que flui naturalmente, como se estivesse dentro da minha cabeça, dentro de uma gaveta, aí chega um determinado momento, a minha alma diz assim, ei, ó, vou abrir essa gaveta aqui, agora tu vai escrever. Aí tu vai lá e escreve. Porque eu, particularmente, eu quero te dar um livro, cara, me dá suspense, pingando sangue, assim, negócio bem, ou apocalíptico, e eu não é minha vibe escrever, eu não gosto de escrever, tipo, Alan Coben, gente, o livro dele, tu pega o livro, já sai sangue nas tuas mãos. E eu gosto desse tipo de leitura. Então, não posso dizer, não, fulano me inspirou. Não, ninguém me inspirou, não, porque eu escrevi. Quando eu comecei a escrever, foi um momento, foi a minha terapia ocupacional. Então, eu não pensei, eu vou escrever igual fulana, vou escrever igual Beltrana. Não. Eu simplesmente escrevi assim, a moda de louco. E depois e aí, conforme eu ia escrevendo, eu fui estudando para entendendo para tu conseguir montar, né, um livro como deve ser começo, meio, fim, ter desfecho, né? Enfim, é mais ou menos isso, Liliana. O que me inspira, vou só te interromper rapidinho. Pode falar. Eu não tenho autores que me inspiram. O que me inspira são situações, é uma frase, é um objeto. Isso me inspira. Que nem na live que eu tive contigo, eu falei que eu tinha um livro que estava faltando um capítulo e não descia a inspiração para terminar, né? Aí eu tava deitada, do nada assim, aí veio assim, levanta que você vai terminar o último capítulo hoje. Opa! Niva, rapidinho, que eu pulei da cama, não posso nem estar pulando, né? Eu pulei da cama, fui lá rapidinho no banheiro, voltei, liguei o computador e comecei a digitar. Não é que eu terminei mesmo o capítulo? Maravilha! É assim mesmo. Porque a escrita flui assim, né? As pessoas pensam que o processo da escrita é um bicho de 7 cabeças. Eu não vou começar a escrever por causa disso, disso, disso. Só que não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa ter a inspiração certa para você escrever um bom livro. Exato. Em tempo de escola, vamos lembrar da Cristiane, aluna. Quem era Cristiane, aluna? Era daquelas que gostavam de fazer redação ou era daquelas que gostava sempre de fugir na aula de português? A aluna Cristiane odiava português e literatura. Eu amava física, matemática, química, quanto mais cálculo. Eu tinha, assim, o prazer de fazer aquelas provas de 20 folhas, sendo que 9 era só de cálculo. Então, a aluna Cristiane, quando eu era pequena, eu não apresentei indícios que eu gostaria de escrever, de entrar no mundo literário. Então, eu fui uma criança que eu li o que tinha que ler e eu gostava de matemática. Eu gostava de matemática e eu até sonhei até pouco tempo, queria ser médica. Então, completamente, assim, não tinha nenhuma inspiração ou não, eu quero escrever, eu quero quero ser professora, enfim. Eu amava matemática, física,
adorava química, era muito bom aquilo, gente, era muito bom. Hoje eu olho meu filho e digo, gente do céu, como é que faz isso? A sua professora de português, então, deve estar te amando agora, né? Pois é, porque lembrando agora, as professoras de português e literatura, elas eram diferentes. Completamente diferente dos outros professores. Eu digo que eu sempre fui uma boa aluna porque eu não era da turma da conversa, não era da turma da bagunça. Eu sempre procurava sentar na frente, né? Eu digo assim, é que eu até agora, né, que as síndromes estão sendo diagnosticadas, as crianças estão sendo compreendidas, né, de melhor forma, porque na nossa época a gente não entendia e chamava a gente de burro. Há 30 anos atrás, eu tenho 39, então eu me sentia burra, porque, tipo, ai, não sei o quê, porque tem que saber pretérito perfeito, imperfeito e sujeito. Eu ficava, gente, isso é grego, eu não tô entendendo isso não. Em compensação, em matemática, química e física, que era algo mais lógico, que eu acho que eu era um pouquinho mais espertinha, eu conseguia, né, fazer, e era o que eu me destacava. Então, eu fui uma aluna que eu me destaquei em matemática, eu me destaquei em química, física, e dificilmente, eu não me destacava em português e literatura. Eu tirava 7,1, a média era 7, 7,2, ali carranhando. Em matemática eu sempre tirava acima de 8, de 9. Então, para o meu desespero, a aluna Cristiane não era muito chegada no português e na literatura. E a ironia do destino, né? E hoje já está com 6 livros, né? Pois é, e aí agora tem que estudar, bem feito, agora tem que estudar de novo, tudo de novo, vamos lá. Mas é bom porque a vida é um eterno aprendizado, né? Nunca tu vai poder dizer, não, eu sei tudo. Não, você não sabe tudo. Todo dia você vai aprender, você pode se confundir na escrita de uma palavra, você pode se confundir na estrutura de uma oração. Então, a gente tem que ter humildade, estar sempre estudando, olhando o dicionário, né? Enfim. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, o escritor, ele sabe de tudo, ele tem que saber tudo porque ele é escritor, mas é por ilusão. O escritor, ele é uma pessoa igual a outra, né? E pode escrever errado, e a gente escreve bastante, né? Não deveria, mas a gente escreve. Por isso que a gente sempre manda para revisão, porque a gente acostuma com a nossa escrita. Quando a gente acostuma com a nossa escrita, por mais que a gente leia, a gente não consegue ver onde está errado, porque você já acostumou com a sua escrita. Sabrina, você tem mais alguma pergunta? Porque eu já estou indo para aquela perguntinha para a nossa convidada. Não. Eu só ia comentar que eu sou fã da vírgula. Em tudo, o meu texto é vírgula, vírgula, vírgula. Tu já sabe, né? Eu tenho que pontuação, né? Olha. Não, as regrinhas de português sempre tem, né? Uhum. O esposo da Cris está dizendo, português não tem validade, sempre temos que estudar. Sempre, principalmente eu não sei para que eles inventam ficar mudando a ortografia. Quando você acostuma com aquela ortografia, eles vão lá e já colocam umas novas regras e você tem que estudar de novo. Não sei eu nem bem aprendi a ortografia que está vigente aí, daqui a pouco já vem a outra aí, para complicar mais ainda a vida da gente. Cristiane, como você... muito obrigado, Lindomara. Ela é daqui de Cacoal. Muito obrigada por você estar aí na live. Conheci ela há pouco tempo, fiquei muito alegre por ter uma pessoa do ramo editorial, ramo literário, né? Aqui na minha cidade, que eu não conhecia nenhum, e um colega acabou apresentando a gente. Assim, a gente não conheceu ainda, teve o prazer ainda de se conhecer pessoalmente, mas eu acredito que a gente vai ter essa oportunidade. Beijão, muito obrigada por estar aí. Você, como escritora de ficção, você já escreveu não ficção também ou só foi ficção? Só ficção. Ok. Você, como escritora de ficção, já teve um dos seus personagens sussurrando no seu ouvido?
Olha, eu não vou usar o termo sussurrar, mas tem alguns livros que são, eu digo que é algo bem complexo. Tipo, no Monte dos Pássaros. Eu olhei para um cobre-leito, tinham passarinhos e gaiolas, e na hora aquilo ali, uma voz falou dentro do meu cérebro, isso dá um livro. E eu corri pro computador e em 5 dias eu finalizei o livro. E era algo assim, ó, que tu vai escrevendo e é como se você, não que você tivesse vivido aquilo, mas como se passasse uma televisão imaginária dentro da sua cabeça. Que eu estava escrevendo, no caso, tem uma parte ali que a minha personagem, ela passa por um relacionamento abusivo, ela consegue fugir desse homem, depois esse homem pega ela de volta. E eu estava lá no final já escrevendo e tal, e tem uma parte, uma cena bem bizarra ali, que ele é um psicopata, né? E aí, para ele não ferir ela, ele pergunta para ela por que ela estava chorando. E aí ela disse que ela estava com medo, tinha tido um pesadelo, mentiu para ele não bater nela, e aí ele levantou, pegou a chupetinha do bebê e colocou na boca dela. E nanou ela como se fosse um neném. Eu estava escrevendo algo antes disso, e eu já estava enxergando isso. Então, tem alguns livros assim. Outro foi o Azrak, o próprio Azrak, né? Que é a minha coleção, essa aqui. Tem uma cena em particular que é do 3, que ela vai para um mosteiro em Myanmar. Esse mosteiro existe lá, né? Ele é dividido entre os budistas e os hindus. E eu sinto o cheiro do quarto onde ela ficou. Não tenho como te explicar como isso. Não sei. Posso dizer assim, você acredita em vidas passadas? Não. Bem sincera, não. Eu não acredito em vidas passadas, em reencarnação. Por que eu sinto esse cheiro? Por que eu sinto aquele lugar? Por que eu sei exatamente onde é que é tudo? Não sei te explicar. Então, tem livros, né? Esses dois em particular, eles são... É muito forte isso. De você... Não vem ninguém no meu ouvido, mas você enxerga uma televisão imaginária dentro da sua cabeça e você tem a noção, você tem uma certa noção de que aquilo aconteceu. A Azra, que eu falo pro meu marido, que é tão louco, que essa mulher, cara, eu não sei, eu não tenho como explicar, mas essa mulher não sei se ela existiu, se ela vai existir, ou ela vive em outro planeta, que agora tá os aliens aí voando pelo mundo, né? Ou se ela existe em outro planeta. Eu não sei dizer. Só que assim, ó, eu não sinto assim, como muita gente diz, eu sinto que o espírito vem e fala comigo e tal. Eu não sinto nada disso não, minha gente. E vou ser sincera, eu na minha humildade, não acredito em espírito e tal. Então, eu não sei nem te explicar o que é essa inspiração. Simplesmente acontece. Eu tenho duas personagens de 2 dramas que morrem e eu sinto o luto delas. Não sei explicar. Não é porque você escreve. Não, porque já teve personagem que morreu e tal. Então, é algo que eu não sei explicar, Liliane. Não tem ninguém falando, nem um espírito, nem um anjo, ninguém, demônio, ninguém aqui na minha cabeça, falando no meu ouvido. Mas a televisão dentro da minha cabeça liga. Liga uma televisão imaginária aqui na minha cabeça. Comigo também é assim. Cada um tem um jeito de expressar, né? Como que é esse processo criativo. Uns falam que é essa voz, outros falam que é a mente, outros falam comigo é desse jeito, do jeito que você está falando aí também.
A gente tá assim, de repente a gente começa a pensar, começa ali, as pessoas estão aqui ao seu lado conversando e você está ali viajando. Quando você chega na frente do computador, você consegue escrever tudo que está se passando ali dentro da sua cabeça naquele momento. Às vezes uma árvore que você olha assim, eu gosto de ir para a beira do rio, então às vezes eu fico olhando assim um rio e ali começa a vir aquelas coisas bonitas na cabeça da gente, na minha cabeça, e aí eu começo já a imaginar um monte de coisa ali naquele rio. E quando chega, eu acabo escrevendo tudo que estava ali naquele rio. Às vezes sai um poema, às vezes sai um capítulo de um livro, às vezes sai qualquer coisa, entendeu? E é muito interessante. É muito interessante isso. Por isso que eu falei que a perguntinha da Berlinda, né? Porque a gente sempre fica ali naquela curiosidade. Quem não é escritor fica sempre naquela curiosidade de saber, como é que funciona esse negócio de ser escritor? Simplesmente cria, simplesmente, como é que é? Então, por isso que a gente lançou essa pergunta para você. Uhum. Sabrina, nós estamos no momento de se despedir agora. Nós começamos a live, era 19h55, já é 21h05. Vamos se despedir. Você pode despedir, depois a Cris e depois eu. Eu quero agradecer, né, para o pessoal que veio assistir. A minha irmã que estava ali também, ela falou, eu gosto de assistir live de pessoas conhecidas. Deixa que eu vou lá, deixa. Minha irmã estava ali, não sei se ela está ainda. A todo mundo, todo o pessoal que eu convidei, a maioria vieram. E a Cris também, não consegui ver ela assim, mas só que eu gostei muito de conhecer ela. Não vendo, mas Não conversar vendo, com ela. né? Você vai ver depois que eu salvar o vídeo. Tá bom. E é isso. Foi um prazer participar. Espero que venha mais e mais lives. Isso aí. Pode falar, Cris. Posso? Então tá. Primeiramente, quero agradecer a vocês, meninas, Sabrina e Liliane. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra ser a primeira, né? De muitas lives. Desejo muito sucesso para vocês, muita sabedoria, muita fé, muita garra, muito entusiasmo. Não desanimem, continuem fazendo lives, chamando escritores, conversando, esmiuçando, né? Que cada um tem a sua particularidade, tem a sua essência, né? E eu entendo que quando a gente, hoje, com a tecnologia, a gente consegue alcançar o inalcançável, né? Porque na minha época, quando eu era pequena, seria impossível conhecer um autor. Era um deus num pedestal, né? E hoje em dia, não, a gente pode fazer live, a gente pode conversar com os autores, e isso é muito bom, porque isso nos humaniza, né? O autor, ele demonstra quem ele é. Ele fica, né? Ele mostra quem ele é. Pode ser só uma hora, mas os leitores eles já conseguem ter filmado de cima a baixo e já tiram conclusões sobre você, da forma, até o jeito que você fala, o jeito que você olha, enfim. Que vocês tenham muito sucesso nesse projeto de lives. Estou na torcida aqui, quando quiser me chamar, estou aí. E agradecer a todos que entraram, um beijo grande, muito, muito, muito obrigada. E é isso aí, minha gente. Leiam livros nacionais, apoiem os escritores nacionais. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada, em especial aos amigos, aos meus leitores que entraram e aos novos também que entraram aí. Um beijo grandão para vocês. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, aqueles que entraram, que estão com a gente até agora, aqueles que entraram e saíram. Peço perdão pelo tempo, é o primeiro quadro do perfil, então a gente precisava fazer uma coisa mais extensa, né? Por ser o primeiro, tem que ser o marcante. Também estamos aí com, vamos dizer assim,
eu já considero ela como uma diva da literatura. Eu amo só. Ai, Eu ainda querida! não comprei o livro dela ainda, mas só de ver aqueles trechinhos lá como é que fala? Os clipes dos vídeos dela, eu já fico já apaixonada pelos livros. Então, eu considero já como uma diva da literatura. É uma honra para mim aqui estar entrevistando você aqui no nosso perfil. Agradeço mesmo de coração e que Deus possa abençoar a todos vocês. E você que é escritor, se quer participar de uma live nossa aqui, é só entrar em contato que a gente pode estar aí combinando e estar marcando para vocês estar participando da live aqui. Gente, lembrando, as próximas lives não será tão grande assim, tão extensa. Essa foi por ser a primeira live e por estar estreando o quadro. Deixa eu ver aqui a minha colinha do nome do quadro que eu já esqueci. O universo literário é as histórias por trás das palavras. Ó, beijão no coração de todo mundo. Fique com Deus. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, gente.